Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Voz da UENG, o podcast feito e idealizado pelo Diretório Acadêmico. Gostaria de recepcionar todos que estão aqui presentes no nosso primeiro bate-papo. Fazer só uma menção de início, essa ideia, esse podcast, ele surgiu desde o início da nossa gestão, era uma das nossas ideias para conseguir linkar e agregar mais a comunidade acadêmica à sociedade frutalense e criar um parâmetro, né, dentro das reivindicações sociais, trazer e tentar desestigmatizar diversos estigmas que a sociedade tem, justamente aqui numa mesa, propondo conversas simples com pessoas simples, gente como a gente comum. E, para quem não me conhece, meu nome é Paulo Mota, eu sou presidente do Diretório Acadêmico e sou segundo secretário do Diretório Central dos Estudantes. Passar a palavra para a Lorena, outra mediadora. Oi, gente, tudo bem? Eu sou acadêmicos, tenho um comitê de diversidade, faço parte de outra da universidade. E eu queria muito te agradecer hoje pelo esse espaço e pelas sociais que está aí com a gente. Uma delas é a Gabs, a outra a Veronique. Eu queria passar a palavra para a Gabs. Oi, Gabs, tudo bem com você? Oi, amiga, boa noite, Paulo, boa noite, Veronique. Eu sou publicitária, sou estudante aqui da UENG e estou, né, como vice-presidente da mesma gestão que a galera aqui do DA. Também faço parte do Conselho Departamental da UENG, só que hoje eu estou um pouquinho do lado de cá, né? Não estou como quem vai ser entrevistador, mas sim quem vai ser entrevistado. É um prazer estar aqui e poder fazer parte desse projeto tão maravilhoso e que tem tanto para agregar, não só para a UENG, mas para a sociedade frutalense como um todo. Oi, boa noite. Meu nome Sou mulher trans, tenho 43 anos, sou ex-garota de programa, trabalho com moda, customização de peças aqui em Frutal, faço parte da comissão organizadora da Parada Gay de Frutal. E é isso. É um prazer te receber hoje, Veronique. Prazer receber as duas aqui, gente. Obrigada. Bom, o nosso bate-papo ele vai ser bem informal, uma coisa bem relaxante, para nós propormos aqui um ambiente muito descolado e underground. Vamos iniciar compartilhando muito das nossas vivências, né? Ontem o Diretório Acadêmico realizou uma roda de conversa sobre vivências LGBTs, onde nós também tivemos o privilégio de ter a Veronique aqui conosco. E hoje nós queremos propor mais uma conversa mesmo. Ontem foi um compartilhamento ao máximo, várias pessoas reunidas. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco mais a respeito do processo de conhecimento, de vocês, de aceitar a orientação sexual, né? Nós estamos aí no mês do orgulho LGBT, ontem foi o dia do orgulho, e queria saber de vocês como que foi esse fato de descobrir-se LGBT e personificar isso para a sociedade, aceitar isso, até para nós aqui, né, falarmos mais, mas vamos primeiro saber de vocês. Pode falar, Veronique, fica à vontade. Vou começar, então. Eu não citei aqui, mas eu sou uma mulher lésbica, né? Eu entendo que eu tenho um lugar de muito privilégio dentro da sociedade. Eu sou uma mulher branca, cisgênero. E eu até comentei ontem na roda, mas acho que é interessante a gente trazer para cá, porque é um outro público. Como me entender, né, como pessoa LGBT, foi um processo até que tranquilo, assim, foi um pouco demorado, de certa forma, às vezes porque tem pessoas que já nascem e já logo se identificam. Eu fiz teatro muitos anos e o teatro, de uma forma ou de outra, acaba sendo um lugar que tem muitas pessoas LGBTs, então, assim, nunca foi um contato muito distante para mim, sempre foi muito próximo, e eu sempre tive os assuntos bem claros, assim, que nunca foi um problema. Mas eu realmente achava que eu gostava de homem, tipo assim, uma época da minha vida. Só que hoje em dia é esquisito, né? Isso vindo de mim. Mas um dia foi o que eu achava ser uma realidade. Mas aí, depois de anos, eu vinha compreender que talvez fosse uma heterossexualidade bem compulsória ali, porque a gente, dentro da sociedade, é muito estigmatizado, assim. Eu
sempre tive contato e eu sempre pensei, se um dia eu tiver vontade de ficar com uma mulher, eu vou ficar, entendeu? E nunca tive problema com isso. Mas o que aconteceu foi que eu, tipo assim, não me apaixonava, eu ia pra festa, eu falava, vou beijar esse menino, depois minhas amigas não me enchem mais o saco, eu curto o rolê. Então, tipo assim, depois de anos eu fui vendo onde que estavam as pequenas situações. E, na verdade, eu sou pisciana, eu sou a pessoa mais emocionada do planeta Terra, então não me apaixonar é uma coisa, tipo assim, não existe. É que eu era uma pessoa que estava vivendo uma vida que não me pertencia, né? Então, de certa forma, eu achava que era aquilo. Enfim, aí começou, eu me apaixonei por uma menina da minha sala, uma paixão platônica, não correspondida. Sempre tem, né, um evento que acontece, acho que na vida de todo LGBT. Inclusive, acho que ela nem sabe que eu fui apaixonada por ela. Até hoje. Não, eu não sou mais, eu nem vou citar o nome dela, né? Vai que ela... Mas oi, é você. Pode entrar. Pode entrar, por favor. Não, enfim. E aí eu comecei a pensar que talvez fosse ali uma possibilidade, né? E aí começou a surgir uma curiosidade mesmo. Fui numa festa de uma amiga minha, inclusive é uma amiga trans. Na época ele se identificava como homem, enfim, agora ela se identifica como uma mulher trans. E aí eu estava nessa festa, parece uma história de filme, né? Tinha uma escada, eu escorreguei na escada, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa desastradíssima. Escorreguei na escada e caí no colo da menina. Nossa. Literalmente. E aí, nesse dia, eu fiquei com ela. Enfim, e aí eu nunca mais parei de ficar com mulheres. Eu fui... Primeiro eu me assumi bi, aí depois eu entendi que talvez eu era lésbica, e aí eu me assumi 2 vezes para minha mãe. Mas agora, falando um pouquinho mais sobre aceitação e toda a sociedade, minha mãe também sempre teve contato com pessoas LGBTs, com os meus amigos, e sempre foi uma pessoa com uma cabeça muito aberta. Então, a gente teve 2 papos, que foi quando eu me assumi primeiro bissexual e depois lésbica. Foi muito tranquilo, assim, ela me aceitou, falou que continuaria me amando, que eu ia ser para sempre a filha dela. Lógico que no começo tem um choque, ela disse que imaginava, mas, sei lá, fugia do assunto. Enfim, e aí foi um lugar assim que eu recebi muito acolhimento, muito amor. E hoje em dia, assim, minha relação com a minha mãe sempre foi muito boa, mas eu costumo falar que quando você vai morar longe, ela acaba sendo até melhor, né? Então, quando eu estou aqui, a gente não briga, não tem desavenças do dia a dia, só amor. E sempre foi uma aceitação muito tranquila. Eu falo muito da minha mãe porque meus pais são separados, eu não tenho muito contato com meu pai, mas minha família, de forma geral... algumas pessoas eu nunca cheguei e falei, oi, então, precisamos ter uma conversa. Mas, tipo, todo mundo sabe. Enfim, foi bem tranquila a minha aceitação, mas eu entendo que existe um lugar que eu fui recebida e que eu fui colocada dentro da sociedade que é muito mais fácil para mim. Então, assim, eu reconheço meus privilégios, acho que é o primeiro passo para a gente conseguir dar a mão para outras... letras, né, mesmo do LGBT, porque por mais que eu tenha tido essa percepção e que eu nunca sofri um episódio de homofobia muito grave, eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E eu, como nesse lugar de privilégio, entendo que eu também tenho um dever nessa causa de, pelo menos, tentar diminuir todo o impacto que isso causa em pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de aceitação que eu, né? Falei um monte. Nossa, mas incrível. A gente tava aqui assim... Viajando. Viajando, e é isso. E só da gente pensar o tanto que nem você comentou sobre... Nossa. É algo que me choca bastante. Eu tenho privilégio, né? Então, mas Veronique, conta um pouquinho da sua história. Eu vou começar a contar um pouco. Só um pouquinho. Introduçãozinha. Eu assumi para minha mãe, eu tinha 13 anos de idade como menino gay. E dos 18, 19, depois eu comecei a minha transição. Eu fui começando a transição. Sozinha. Para minha mãe foi uma aceitação tranquila, mas na parte de pai, não.
Seus pais eram casados? Nessa época eram separados, mas meu pai nunca me aceitou, nem como gay, nem como depois que eu me Que você virei assumiu mulher mulher. trans. Entendi. E após a sua transição? Você saiu Não, da eu fui cidade? embora da Ou cidade. você iniciou sua transição aqui e foi embora? É, comecei a transição aqui na cidade e fui embora. Aí você foi embora com Fui quantos embora anos? com uns 20 anos. Uns 20 anos. Fiquei, eu acho que uns 17, 18, por aí, fora de Frutal. Bastante história da Veronique. pra Muitas ouvir histórias hoje. para escutar. É, E como que você que fazia essa transição? Como que foi para A você a gente sua mesmo. transição? Porque hoje em dia você tem tratamento hormonal, Hormonal, assim, na época, progesterona. na época a gente não tinha essa informação, a gente mesmo se automedicava. Vocês mesmos Tomava. escolhiam os hormônios. Tomava os hormônios e mandava para dentro. Acho que é um perigo também, né? Que Sim. a gente sai de uma questão. Porque tem hormônio que tem, né, como é que fala? Colateral. Tem risco, né? Acho que eu posso estar falando coisa errada, mas acho que tem risco de parada cardíaca, de Sim. arritmia, de várias E questões. quando a gente, na época que eu comecei a televisão, a gente não tinha, né, muita informação igual tem hoje. Não tinha. Hoje é bem mais fácil, Às né? vezes o acesso não era tão fácil à internet, né? Não Sim. sei como que funcionava. Eu estava assistindo uma série e aí falava justamente sobre isso. A série é uma série médica, mas contava o caso de uma mulher trans que colocou uma prótese, né, um silicone, em uma clínica clandestina Sim. para se A sentir. maioria delas fazem isso porque né? o custo é mais baixo. É bem mais baixo, Bem né? mais baixo. Eu acho que então aí a gente consegue fazer um gancho e ver que o problema é muito além, né, de uma questão social. Ele acaba entrando até em algo de saúde pública, de prevenção de IST, de hormônio, porque assim a questão trans ela é muito mais complexa para você se assumir transicionar do que, por exemplo, eu como mulher lésbica, o Paulo como homem gay, que a gente acaba tendo mais facilidade Sim. por já se identificar com o corpo que a gente nasceu, né? Então eu acho que Não, a gente muda o corpo inteiro. tem todo Totalmente, esse tem que mudar. sofrimento e acaba sendo uma questão de saúde pública, né? Que a falta de informação, a falta de acesso, né? Ela Eu já acaba... perdi várias amigas bombando, né? Porque há o hormônio, o silicone industrial no corpo. Isso, não tem nenhuma higiene Uma básica, biossegurança, né? Uma Não, esterilização. nada. Não, simplesmente as cafetinas chega, um exemplo, você quer chegar e bombar, eu sou uma bombadeira, ela vai e te bomba. Mas é colocar... O que é? É colocar... Você vai pegar, aquelas injeção de aplicar anestesia em cavalo e vai injetando silicone, várias agulhas. E aí você Aí sela, injeta o né? silicone assim. Não, Onde você quer dar volume no corpo, tipo quadril, Isso, seio. quadril, seios, bunda, tudo. E para selar, eles pegam um pedacinho de papel e colocam super bonder. Meu Deus. Porque fica um buraco, né? Fica um buraco. E- Tem e menino. fora o fato E de- isso é feito, assim, livremente. Em cima de uma Livremente, mesa. em cima de uma mesa, isso mesmo. se Você coloca já numa passou mesa- por isso? Não, eu nunca coloquei, mas eu já vi. Já presenciei várias amigas minhas sendo bombadas. Meu Deus. É chocante, né? É uma realidade muito distante, sim, né? sim. Assim, pelo menos, acho que para a maioria das pessoas é algo que choca mesmo. Você já passou... Voltou. Você já passou por algum processo cirúrgico, Veronique? Bom, você tinha feito uma pergunta, né, Gabi? Se você já passou por algum processo cirúrgico. Mais ou menos. Mais ou menos. O que é mais ou menos? Você pode contar eu pra coloquei um gente? pouco de... Não, meus seios não é prótese. Meus seios é um pouco hormônio e um pouco silicone industrial. Aplicando. Aplicando. Entendi. E deu O tudo resto certo. deu, graças a Deus, porque eu fiz o repouso correto. Ah, o ponto é o E repouso. a maioria das trans, o corpo pode ficar perfeito, mas tem algumas que tem o famoso pé de boi. O que é isso? É porque o silicone desce Desce. pro pé. Pro pé? Nossa, Porque eu já o ouvi uma silicone história está dessa. aqui.
O industrial. O industrial. Aí, se você não fizer o repouso certo, ele vai descer. Porque É o ele tempo vai, dele endurecer, ele vai né? descendo. Então, Ele tem que endurecer. Ele tem que endurecer. Ele desce pro pé. Meu Deus, mas o silicone industrial não é indicado para isso, ele é para Não, outra coisa. O silicone industrial é o óleo de avião que é aplicado dentro do corpo. Isso. Sim. Entendi. Entendeu? E aí, se você não fizer um repouso correto, ele vai descer. E ele vai descendo. Ele chegou no pé, ele não sai. Então, ele fica o pé de boi. E aí? As cirurgias são caríssimas para retirar. Entendi. Por isso tem que fazer o repouso. O repouso é de Não, 15. por isso que não tem que Não, nem nem fazer. colocar. Não, sim, sim, é, sim. Deus, Não. O repouso Aviso correto. para as meninas trans que estão ouvindo. Gente, não coloquem. coloca silicone Vão na industrial. psicóloga, façam os procedimentos certinho, que hoje em dia é muito E, mais fácil. e, vender e o repouso correto é 15, 20 dias você deitada com a bunda para cima. Como se fosse um silicone normal, né? Mas, que faz a cirurgia. mas então, esse é assim, ilegal, né? Ele é feito em Não, clínica. isso é ilegal. Isso Entendi. não é. Eu acho que é uma informação importante também. Eu não tenho muito sobre a falar, mas depois a edição pode colocar aqui um link. Eu acho que o SUS, hoje em dia, oferece tratamento hormonal Sim, gratuito, hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, sim. Eu não sei se Eu sei que silicone. tem 4 Tem. hospitais no Brasil focados nisso. Eu sei que tem tratamento se hormonal. Se você for para uma fila, se você não se sente bem com o seu corpo, hoje em dia eles cedem prótese, cedem nariz, tudo. Acho que é importante a gente falar isso, né? Que por mais que seja a vivência de muitas e a sua vivência é algo que corre risco até de vida, né? E que Eu não já é perdi várias amigas. que não é o indicado a fazer, né? A gente está vendo porque sua na vivência aqui. bombação você pode sofrer uma parada cardíaca, entendeu? Tem vários itens. Trombose também. né? Trombose. Mas a maioria delas, depois pode procurar no YouTube que tem. A maioria é parada cardíaca. Que é uma coisa que você está colocando no seu corpo, tipo assim, são várias veias, né? Sim. Entendeu? E, gente, se eu não me engano, o mais próximo aqui de Frutal, que faz gratuito a entrega desses medicamentos, é em Então, Uberlândia, Frutal na não UF. tem, né? A UF de Frutal não Uberlândia tem. fornece, ela tem essa disponibilidade. Os alunos de medicina da universidade atendem essas meninas e lá elas podem conseguir tipo, suas receitas e tomar os seus remédios gratuitamente. Tanto mulher trans como Tanto homem trans. mulher porque trans existe quanto homem trans. as duas reposições hormonais, Sim, né? que são os bloqueadores e os Estimuladores. estimuladores de hormônio. E hoje você faz tratamento hormonal, Veronique? Não, Você já parei, fez, já? fiz, já. Nossa, então Não, já nasceu bela, então. eu já fiz, né? Não, eu automediquei. Ah, você se automedicou, não fez É o... porque quando eu comecei minha transição, não tinha. Não existia. Não existia. E hoje em dia você não faz? Não, porque Nunca não tem acompanhei. necessidade mais. É, né? já... Deixa para as novinhas que estão começando. Eu já tô titia, já. Bom, Porque Verônica, na época que eu comecei, que eu caí na prostituição, então, na época, vamos colocar 20 anos atrás, era o famoso corpo Paris. Você tinha que ter aquele corpo Paris, entendeu? Corpo violão? Corpo violão, isso. Entendi. Hoje em dia, as meninas trans, não. É uma coisa mais modelo, sabe? Sem muita bunda, sem muito peito. Os padrões estéticos mudaram. Isso, mudaram. Isso. E a maioria delas hoje sofre. Eu tenho uma amiga que retirou o silicone. Porque tinha muito na visão dela. É porque ela colocou novinha. Ela está com 40 anos e, querendo ou não, aquilo ali vai apodrecendo dentro do seu corpo. A sua pele vai ficando roxa, vai ficando uma coisa feia, ridícula. Imagina, uma coisa ali dentro há 20 Vai anos. Ele necrosando. vai necrosando. Nossa. Entendeu? Ela pagou, acho que um valor, uns 20 mil para retirar. Pra retirar. Nossa, mais caro do que colocar. Mais 20 caro para reais. colocar, sim. E não é qualquer médico que coloca. Que Sim. Porque é um risco que corre também. é um risco mesmo. Então, até para tirar é um risco e para colocar é um risco também. Isso também. Sim, 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 sim. E você, amiga Lorena? Então, você... não coloquem silicone industrial. Exatamente. Por favor. Não ia perguntar se você já fez alguma intervenção, faz tratamento. Não, nenhuma. Eu dando uma de entrevistadora, né? Não, Entrevistando a mas, entrevistadora. nossa, é isso. Eu nunca tomei nada. Do mês de julho,
eu já começo a tomar, então eu tô passando pelo endócrino, tudo certinho. Sim. Já. Vamos fazer uma Isso festa que eu, pra isso que eu ia perguntar, né? Como que é? Sim, Acho sim. que a gente tem as Eu duas acabei vivências. optando aqui. fazer o meu pelo SUS, Aham. porque fica mais, porque assim é mais fácil para mim, é mais barato e eu posso falar para outras meninas o melhor método de fazer, porque Sim. é caro. Se você for fazer, se você for tirar É do seu caro. bolso, É uma caro. hormonização é cara, caríssima. Então, o que eu fiz? Eu passei por um clínico geral, com o clínico ele me encaminhou o endócrino, passei pelo endócrino, pedi uns exames e agora eu já vou passar de poder saber quais os hormônios que eu deveria tomar. É os hormônios certos. Tudo certo. Mas eu nunca fiz nada. Ai, gente, Nasceu linda. natural. Mas acho que é importante trazer isso, né? Porque, infelizmente, a Veronique não teve essa mesma Não oportunidade, tive. né? Mas você, como é mais nova e está passando por esse processo, às vezes acaba sendo até referência dentro da As universidade meninas mais pública. novas de hoje, né? Tem Sim. que ter essa informação. E da mesma forma que a gente pode pensar que daqui uns 20 anos seja muito Muito mais avançado, mais Nossa, fácil o acesso. lógico, É o que sim. esperamos. Exatamente. E que seja muito mais democratizado, né? Porque hoje ainda, mesmo tendo no SUS, não tem em todos os lugares, é um processo dificultoso. E eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu acho que deve ser uma dor tão grande você não se identificar com o corpo que você nasceu, né? Ficar meio que presa dentro Sim. de você mesmo, que você acaba fazendo coisas que você sabe que tem riscos de saúde, mas que vão te fazer se sentir você, né? Acho que é Sim. nessa situação também. São os dois lados da moeda. Acaba sendo, tipo assim, é ruim com, pior sem. Exatamente. Né? É. Tipo assim, se você não tem aquele corpo esperado pela sociedade, você não se adequa, você não fica bem. E aí, às vezes, para você conseguir esse corpo, você passa pra alcançar esse corpo lógico. desejado. E nisso a gente está burlando até a própria saúde, né? Até o nosso próprio Bem-estar, né? Que Mas é a maioria das meninas trans esquecem totalmente da saúde. Porque elas querem aquela coisa imediata. Fica focando só no Sim. padrão estético. Isso. Eu quero, entendeu? E quando você chega numa casa de uma cafetina, quando eu cheguei a sentar numa mesa para ser bombada. Só que eu sou muito medrosa, eu não tive coragem. Saiu correndo. Não tive coragem. Mas foi pelas amigas ou foi pela cafetina que você uma cafetina? Então, Ela tinha a mão pesada. Não. Ela exige, então. Ela tá exigindo isso Elas, das meninas que vão pra lá. Porque, querendo ou não, elas ganham, né? Entendi. É um pelo outro. Tipo, é 2.000, ela vai cobrar 4.000. Se ela E você coloca fica presa a ela. isso, trabalhando. Você adquiriu uma dívida com ela. Isso. A maioria das cafetinas são assim. Entendi. A maioria. E para que cidade que você foi, Veronique? Como Nossa, que foi? eu já viajei bastante já. Piracicaba, Americana, Campinas, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Catanduva. E aquelas, onde tá mais a cueca? Ai, filha. Ah, onde que é mais babado? Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio, o Rio é o O Rio. Rio é o Rio. Mas hoje em dia, né, a putada, você não fica rico mais com prostituição. Você sobrevive. Olha, meninas, quando pensando nisso aí, elas já desistem. Vai prestar um concurso. Vamos prestar um concurso, fazer uma faculdade. Você sobrevive. Quando eu comecei, a gente ganhava dinheiro. E eu acho que você deve ter passado por alguns perrengues. Nossa, aí. ai, Será que você vários. tem Alguma você poderia história contar pra alguma nos história alimentar pra hoje? gente? Tantas histórias sobre o quê? Sobre cliente. E pode ser. Me conta uma sobre o cliente. Sempre tem aquele faz uma burrada, né? Que não quer pagar no final. Já tive, já. De não... A minha primeira experiência, meu primeiro programa foi uma experiência bem ruim. O primeiro. Foi onde eu pensei em parar. Que foi no Rio de Janeiro. O cara tirou uma arma e apontou na minha cara e me obrigou a fazer tudo e depois não pagou e pediu para eu descer do carro. Nossa. Meu Deus. O meu primeiro, nunca esqueço. Isso na Foi Avenida... algo que te impactou, que te marcou. Eu fiquei com certo medo. Entendi. Mesmo assim, tipo, não pode Depois eu parar, segui em né? frente. Teve que seguir É. em frente. Tive que É seguir em isso. frente. Mesmo com medo.
E foi o primeiro, né? O primeiro e no primeiro dia, né? Nossa. Porque Imaginou? quando eu comecei, eu já fui direto para o Rio de Janeiro. Já começou direto no... Com amigas daqui? Você foi Não, as direto? meninas de Frutal sempre iam. Sempre. Aí num dos Uma convites... foi puxando a outra. E aí você acabou indo. É porque, querendo ou não, Frutal tem muita menina trans que mora fora, entendeu? São mais velhas, que não, acho que o pessoal hoje não tem um conhecimento, né? Mas tem em Frutal, tem bastante meninas trans que moram fora. E você tem contato com elas ainda? Lógico, sim. Conversa com todas? Sim. Incrível. E o que te fez chegar na prostituição? Como que foi seu caminho? Você acha que se tivesse oportunidade de emprego, Totalmente. de estudo, A você não falta- tinha Não tinha. chegado? E qual que é a lição que você leva? Não sei se você quer falar sobre isso também, né? Mas se você, quando você parou, quando você voltou para Frutal, Eu já vai fazer 2 anos que eu parei, que eu voltei para Frutal. e aí você parou. Parei, não parei definitivamente, né, a louca? Sempre tem um ali, outro ali, mas no futuro eu pretendo parar. Sim. E foi... Sim, foi. Ou foi alguma coisa que te Não, levou... foi uma decisão minha mesmo. Você achou mesmo que já não... A idade vai chegando, né? Mas nem isso, tá belíssimo Não, ainda. Mas sim, é porque mas... chegou um ponto... Mas chegou um ponto que eu quero não- trabalhar com o que eu outras sei. coisas. Isso. Sim. E quando você era nova, você tinha algum um sonho? Você queria ser alguma coisa? Sei lá. Não, nunca. Não, Você nunca teve não, um... não, nunca tive esse sonho igual muita gente tem, né? Sim, eu acho que eu também não. Acho que quando eu era criança eu só pensava por que eu sou diferente do que... Nunca o que será que eu tive. em outra coisa. Sim. E você falando do negócio sobre o preconceito, hoje em dia o mercado de trabalho para gente, mulheres trans, é muito complicado. Ainda é Ainda muito é. complicado, né? Acho Ninguém dá um trabalho por uma mulher trans. Entendeu? E Não não sei, é só não. em Frutal, não. Eu acho que é em todo... Até em grandes, em grandes... metrópoles, né? Hoje em dia tem, tá, vamos colocar 10%, mas o mercado de trabalho hoje em dia para a gente é bem complicado. Eu sou de uma área, né, profissional que, assim, tem a tendência a ser um pouco mais desconstruída e trazer, tipo, sempre aceitar mais o público LGBT, Sim. agregar mais mulheres, mas, assim, até com mulheres, que é uma coisa que já é discutida há muitos anos, Sim. assim, já ainda não igualou. LGBT também não. Então, pessoas trans também não. Tem uma pequena parcela de pessoas trans na comunicação, por exemplo, mas ainda é muito longe. Acho que precisa existir um trabalho a muitas mãos de universidades públicas, Sim. grandes empresas, empresários, políticos, Tudo. incentivos fiscais. Acho que é uma maneira muito mais geral, uma responsabilidade federal, estadual, municipal de promover esse tipo de inclusão, né? Porque é uma situação que é muito tensa, envolve saúde pública, envolve educação básica, Envolve tudo. é necessária, Mas é né? mais- Proteção social. Mas é mais fácil ele, que é um menino gay, ele ser um menino gay, ser contratado, tipo, na mesma área do que eu que sou uma Sim. mulher trans. Exatamente. Entendeu? É aquilo que nós falamos ontem na roda, né? Tipo assim, as pessoas trans, elas recebem o feedback quando ela vai pedir um emprego de você não tem o perfil da empresa, Isso. né? Mas qual é o perfil Eles da já te empresa? apontam o dedo, né? Sim. Ali, só por a gente ser diferente, né? É diferente do que Diferente. eles julgam Isso, ser o sim, normal, isso, né? Isso, é sim. E é um que a gente estava comentando, que eu falo várias vezes, que aqui não, gente. Você não vê meninos e meninas trans no centro da cidade Não vê. trabalhando. Não tem. Você não vê uma E trans. nós sabemos que existem, né? Isso, Existem, são várias, um nós somos monte. Várias, nós somos em... Tá numa loja, eu não tenho uma trans que me...
E as próprias funcionárias me olhando de cara feia. De cara feia, sim. Sim, Tem. então, tipo assim... E quando não te chama pelo ele. Isso, pelo Ai, pronome pega. masculino. Já aconteceu em Frutal várias vezes. Ai, pega um negócio aqui pra ele. Já deixou em várias lojas aqui. Ele. Você tá vendo algum homem aqui? Nossa, é impossível. O básico é como a gente tá, como você me vê. Sim. E é uma básica, né? É uma leitura que você lê o que você está vendo. É tão simples. Eu vou chegar numa loja lá É que as vestida pessoas de ficam mulher, você vai me chamar de viajando, ele. né? Tipo, elas Não ficam é assim. olhando e pensando e querendo Sim, entender, e mas elas elas... constroem um dilema tão grande na cabeça delas que é só você chegar e perguntar quais são os seus pronomes. Sim. Como eu acho Você quer que ser tratado. às vezes as pessoas têm até questão com, ai, pronome. Qual o seu nome? Cara, é muito mais básico. Exatamente. Qual é o seu Às vezes a nome? pessoa fala, Ariel. A gente vive aí num Você não vai saber. mas a gente vive num país que 99,99% dos nomes são característicos de um gênero ou de outro. Se você falar pra mim que você chama Paulo, eu não vou me referir a ela como você. É básico, o nome diz tudo, né? Sim. Com certeza. Forte, Uma gente. frase. Eu acho que a gente pode entrar também num debate interessante, que é a questão dos pronomes e do banheiro, né, para as pessoas trans, que é um debate que, falando, né, dessa também. questão de coisas que a sociedade cria um monstro gigantesco que é tão mais simples do que parece. É né? totalmente simples, gente. Eu vou entrar no banheiro masculino? Não tem como. Não tem como. Exatamente. Porque Não tem como. é assim, a gente sofre o dilema, né, de entrar no banheiro feminino. Se sentem incomodadas, é um cara que tá em outro lugar, tá lá, aí ele vem e reclama com você. Você entra no banheiro cheio de homens e, tipo assim, a gente não consegue utilizar o banheiro, a gente prefere ficar. Aqui em Frutal, não. Eu tenho várias amigas que já... Shopping de São José do Rio Preto, já retiraram amiga minha. Minas. Aqui em Frutal já aconteceu um episódio, se eu não me recordo, há uns 5, 6 anos atrás, na exposição, com a amiga minha. Se eu não me engano, eu lembro desse. Retirou ela de dentro do banheiro. Nossa, só que na época eu não morava. Eu achei um absurdo, gente. E as pessoas que se incomodam com isso, né, no caso, elas não querem que vocês usem nem o masculino e nem o feminino, né? Elas não querem A gente vai entrar nada. no banheiro, entrou para fazer xixi e saiu. É básico, é simples, fechou a porta. É necessidade fisiológica. É de Pelo todo amor de mundo, Deus. né? Exatamente. Isso é uma questão não só daqui, não. É uma questão Do do Brasil né? inteiro. Uma questão nacional. Vira e mexe, a gente vê na Sempre internet isso, alguém de algum sempre. lugar que Sempre. gerou todo um problema. Vocês acham- E as pessoas não aprendem. Não Exatamente. aprendem. Vocês acham que a solução tipo, as pessoas têm que lidar, aprender, e é isso? Ou que deveria existir um terceiro banheiro? Como que vocês acham? Não, eu acho que não tem terceiro banheiro para quê? É porque tem muita essa discussão, né? De banheiro sem gênero, banheiro É dos igual não binários. Agora, Tem até um meme, né? Aquele episódio que teve, onde que foi que o menino estava filmando a menina Numa faculdade particular. numa faculdade, parece que era o terceiro banheiro, né? Isso, era um banheiro que era Banheiro usado tanto por homens por quanto homem por por mulheres. mulheres. É. Aí tá vendo? Aí depois... E quem foi o pervertido? Foi uma pessoa trans? Não, isso que Não, eu ia foi falar um agora, homem foi hétero, homem provavelmente. hétero, é isso. Um homem hétero. Hétero cis, Aí você provavelmente. confiaria de deixar sua filha com esse homem hétero no banheiro? E a maioria dos homens héteros que se julgam a gente também, né, aponta o dedo, é o que vai lá à noite, procura uma trans, entendeu? É o que Consome. Exatamente. Você pode ter certeza, o mesmo que te aponta é o mesmo que vai lá. E é assim, o que mais consome, o que mais te julga é o que mais consome. É igual a gente estava falando ontem sobre a pornografia trans. É o mesmo que te julga, é o mesmo que te mata, é o mesmo que consome. E o Brasil é o país que mais Mas- consome pornografia, Pornografia trans do mundo. E isso o mesmo. país que mais mata E o mais LGBT LGBT no mundo. Também. É bem... É um país. Sim, é hipocrisia. A hipocrisia aí.
Felizmente. É um país muito hipócrita, né? Nós reclamamos da Muito. corrupção, nós somos os primeiros a furar fila. Etc. Os mais corruptos, O jeitinho brasileiro, né? sempre. Sim. Uma das coisas que mais chama a atenção da gente, né, no mês do orgulho é a questão de que o Brasil tem a maior parada LGBT do planeta, né? A cidade de São Paulo recebe mais de 3 milhões de turistas e reúne mais de 4 milhões de LGBTs na Avenida Paulista. Uma das coisas que mais seria interessante, né, seria se essas pessoas fossem para a parada quando um LGBT é assassinado, ou fossem para a parada para reivindicar a proposição de leis para beneficiar os LGBTs, né? Lei que assegura o casamento, a adoção e tudo mais. Acho que é uma união que ela acaba sendo muito mais em momentos de celebração do que em momentos de luta, né? E uma coisa que a gente falou sobre ontem é que, por exemplo, a luta do homem gay começou muito antes de outras e eles são muito mais aceitos do que outras classes, né? Que a gente Por pode exemplo, chamar. os bissexuais. Do que Sim. os bissexuais, as mulheres trans, enfim, várias sexualidades e identidades de gêneros. Então, eu acho que a gente entra um pouquinho num comodismo. Eu sou aceito pela minha família, eu tenho um emprego, eu tenho dinheiro, eu vou só comemorar e é isso, entendeu? A classe que luta. O resto que lute. Só que para aquela pessoa poder estar ali, alguém teve que lutar por ela. Então, eu acho que é papel de quem tem privilégio, de quem tem um lugar melhor do que o outro, lutar por aquele que não tem ou que ainda está nessa batalha. O que seria o real significado de comunidade. De comunidade, né? Porque a gente se diz uma comunidade, mas que peca em muitos aspectos e que ainda existem diversos preconceitos dentro da própria comunidade. Existem. Eu acho que assim, vale a pena a gente celebrar sim todas as Não, tem que celebrar, Sim, mas sim, tem que demais. lutar Mas também. eu acho que o principal é a gente lembrar do começo, o porquê que a gente está aqui, o porquê nos trouxe a gente até aqui, tantas que morreram, que ainda vão morrer, infelizmente, para que a gente se mantenha, e eu acho que a gente não esquecer de onde a gente veio, né? E Das acho, origens, né? Sim, as nossas origens. E acho quem que- lutou por nós, né, no começo. trazer isso também nesse momento de celebração. Eu já fui em parada LGBT, eu sou de Campinas, eu sou de Valinhos, na verdade, que é do lado de Campinas. Enfim, e já fui em duas, três paradas LGBT de Campinas, que é a maior do interior. Não tive oportunidade de ir na de São Paulo, mas pretendo. E, assim, é um momento em que a gente realmente precisa celebrar, que a gente vê como é essa união e como é estar do lado daqueles que são próximos a você, né? Mas talvez fazer isso também de um momento um pouco mais de luta e dessa ressignificação das outras classes e realmente dar as mãos para aqueles, né, que estão com a gente. Sim, demais. E como a gente está falando aí eu acho que a Veronique tem um convite aí pra gente, não tem, Verô? Sim, sim. Dia 20 de agosto acontece a 8ª parada do Orgulho LGBT. QIAPN+, agora é isso? Descobrindo, ó. São muitas siglas. E esse ano vai ser um ano bem diferenciado do que já teve os outros anos, né? Vai ter show, vai ter abertura, vai ter a Semana da Diversidade. Legal. Né? E logo mais a gente solta as informações, as atrações. Teremos boas atrações. Nossa, música várias. boa, A trio. gente ficou sabendo de um Lembrando spoiler que aqui. serão vários eventos durante essa semana da Sim, diversidade. da Semana da né? Diversidade vai ser sim. Que, inclusive, o diretório acadêmico também irá fazer algum evento aqui na Sim, universidade. sim, nessa sim, semana. sim. E é isso. É isso, eu gostaria muito de agradecer você, Verô. Eu que por agradeço, hoje, por ontem, nossa, pela nossa roda de conversa eu que com os agradeço. meninos, por hoje, por estar aqui presente. A Gabs também foi incrível. Muito obrigado, Gabs, por estar aí com a gente. Eu que agradeço. É sempre um prazer a gente desenvolver alguns projetos juntos, né, gente? Sabendo que você já é de casa, né? Não, mas eu acho que é uma pauta muito importante, assim, é um lugar, a gente tem um espaço, a gente tem como fazer isso acontecer e trazer isso para dentro da universidade pública é um dos pilares, né, que é Sim. realmente trazer mais do que só um ensino de qualidade, com inclusão,
com discussões, promover conversas que são pertinentes, que precisam. Informações, né? Informação, eu acho que vivência, essa troca é muito necessária, porque eu não sei, é uma realidade distante da minha, por mais que a gente faça parte, acredito que seja uma realidade distante de muitas pessoas, e a educação, o conhecimento, a informação, só eles são capazes de prevenir que amanhã eu não tenha uma fala racista, homofóbica, transfóbica, e que a gente continue evoluindo como sociedade, como pessoas. Queria agradecer o convite do Paulo, da Lorena, e também, em nome do diretório, agradecer a Veronique. Foi um prazer e acho que temos vários episódios pela frente. Espero que venha mais, né? De todos os estudantes da UENG, eu agradeço muito vocês, nossas convidadas, agradecer a parceria imensurável da Lorena, né? Sempre junto, comprou essa ideia do podcast. E, sobretudo, agradecer a nossa comissão e a nossa diretora de comunicação. Uma produção aqui a braba. A Bárbara, o Vitor, o Cláudio, o pessoal da comissão de comunicação. E dizer que esse é só o começo de um novo projeto. E agradecer a Dani absurdo. também. E aí, falando em nome dos servidores da universidade, agradecer muito a Dani, que corroborou e que proporcionou tudo isso daqui que você Que tá fez vendo, foi a tudo. Dani que fez. Arrasou. Veronique, a sua história veio só para nos abrilhantar e agregar, né, as nossas Eu que vivências. agradeço. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo vai conseguir partilhar um pouquinho da sua vivência. Sim, um pouco. E acredito que isso daqui está transformando as pessoas que vão assistir em pessoas melhores e essas pessoas vão transformar o mundo em um mundo melhor. Sim, E espero também que tira, né, como é que fala? Estigmatização. De uma mulher trans, né? Que a Exatamente. gente somos iguais a todo mundo. Não tem diferença. Verô, só pra gente finalizar, você tinha falado pra gente que você tinha o seu... que agora você tá tendo o seu próprio... Tem algum contato, algum e-mail que queira passar? O Instagram. Onde a gente pode procurar, que vai estar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, bem aqui embaixo. Meu Instagram é Verônica Ferreira. Verônica Ferreira. Normal. Sutil, Normal, simples, sutil, singela. isso, Quem singela. quiser comprar Isso, alguma das gente. suas peças, Sim, entra em contato por entra em Instagram. contato pelo Instagram. Isso mesmo. Ela é incrível. Já estou encomendando uma já. Faço algumas coisas bem diferentes. Bom, muito obrigado. Eu acho que esse foi... Muito obrigado. E até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, gente.